Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu estou pensando em acabar com esse hype todo. Bom, então aqueles recadinhos de sempre antes da gente entrar nas questões do livro que eu odiei, que é deixar seu like, seu comentário, se você for defender o livro, deixa nos comentários para eu poder saber que você está errado. E não esquece de se inscrever, enfim, vamos continuar compartilhando as nossas leituras aqui pelo YouTube. Bom, então o livro em questão é um livro extremamente hypado no Booktuber nos últimos tempos, ganhou adaptação para filme na Netflix, que é o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, e é um thriller psicológico, então... E esse é um livro muito complicado da gente construir uma sinopse, porque aí entra, acho que um dos primeiros pontos que pra mim é um problema do livro, é que a graça do livro está em você lê-lo sem saber o final. É um livro que se baseia muito no impacto do final e que, pra você sentir a emoção e a graça de estar lendo aquele livro, você deve se relacionar muito com o final em questão. Mas tentando dar o mínimo de spoiler possível, é uma garota que está fazendo essa viagem para o interior para conhecer os pais do namorado com quem ela pensa em terminar. O namorado em questão é o Jake, e nessa viagem eles começam a ter discussões filosóficas sobre... Cara, qual que é o papel de cada um deles, qual que é... se é possível viver sozinho ou não. Os pais deles trazem questões também, então quando ela chega até a fazenda dos pais, o modo como os pais se relacionam com o Jake, o modo que o Jake se relaciona com os pais, as coisas que ela vê e vivencia naquela casa, e sempre aquele pensamento intrusivo de... Eu estou pensando em acabar com tudo, eu estou pensando em acabar com tudo, eu estou pensando em acabar... Paralelo a isso, a gente tem entre os capítulos como se fosse pequenas notas de diálogo em que algumas pessoas estão comentando sobre... aparentemente um crime brutal, não fica muito claro se é um assassinato no primeiro momento, então é um crime brutal, uma morte brutal, e as pessoas estão comentando sobre isso, estão comentando sobre, cara, a pessoa que morreu, a pessoa que matou, enfim, elas são como se fosse a gente vendo um noticiário sobre alguma coisa. E aí eu vou tentar entrar em um aspecto que eu acho que não é tanto um spoiler, mas é que é um livro com um viés extremamente filosófico. Então, as conversas que essa persona feminina, né, a namorada, ela tem com o Jake no carro, elas vão muito nos indagamentos filosóficos, humanistas, qual é o nosso papel, para onde a gente vai. E talvez um dos pontos que seja uma coisa que cria uma sensação de avanço na história é que essa namorada em questão, ela está sendo perseguida. Ela recebe telefonemas em que a pessoa não fala nada, ou o contrário acontece, a pessoa fala alguma coisa pra ela, ela tem constantes ligações no celular que ela não pode atender, porque ela nunca comentou sobre essas ligações com o Jake. Então existe um clima de perseguição, e a protagonista, ela acaba sempre... ela fica transitando entre esse passado, o passado dela com o Jake, o passado dela com esse perseguidor, o passado dela sozinha, né? Então, cenas da infância ou da juventude dela, coisas com as quais ela aprendeu alguma coisa. Então, essa road trip, ela serve muito para você ir entrando na vibe do livro. E não é um livro assustador, né? Ele é um thriller que ele vai se basear bastante em uma sensação angustiante e uma sensação de... estou sendo perseguido, alguma coisa vai acontecer, mas essa coisa nunca chega. Você vai lendo e vai ficando ansioso e vai querendo... Mas acaba esbarrando muito numa escrita pedante do autor. Ele é pedante, a escrita é maçante, a escrita é lenta, a escrita é sofrível em alguns pontos. Tem certos pensamentos e algumas discussões dos personagens que você... Cara, ninguém discute isso aqui na vida real, sabe? Não é um diálogo verossímil. Apesar de ser um livro que se baseia muito no final, o autor vai tentando dar dicas desde o primeiro capítulo do que aconteceu e o que a gente está lendo,
só que ele mascara isso em discursos filosóficos e psicológicos. É um livro que, pra mim, não funcionou em nenhum grau. Se você não quer saber os spoilers, se você não tem interesse de saber o que acontece, eu vou abordar daqui pra frente com spoiler, então fica aí a seu critério. Se você não for continuar, a gente se vê no próximo vídeo. Mas não funcionou pra mim o livro. Agora com spoilers, tá? Acho que quem assistiu o filme, quem já leu, quem tá acompanhando aqui, quer saber qual é o final. A grande questão que o livro traz é que é uma pessoa que tem... A gente tá dentro da psique do Jake, na realidade. A gente tá vendo... essa história que a gente tá lendo, ela não existe. Ela não aconteceu. São mecanismos da psique do Jake para tentar evitar com que ele acabe com a própria vida. Um fator que possa ser interessante é que o Jake não é um jovem mais na vida real, né? Já é um senhor, um zelador de um colégio de fazenda, de um colégio rural, né? Um colégio do interior. Ele é um zelador e ele meio que cria essas personas dentro da cabeça dele para tentar evitar que ele se mate. Então existe muito uma questão de que a narradora, a namorada, seria a personalidade dele, ou a faceta da personalidade dele, que está tentando que o Jake se mate. Então, basicamente, o que a gente está lendo até os 20% finais do livro é uma reconstrução da cabeça do Jake de personalidades. Fica muito claro, eu acho que a partir dos 40% do livro, que a gente já sabe quem vai morrer, a gente já sabe que tem alguns pontos ali que é quase como se fosse brilho eterno de uma mente sem lembranças. Então, tipo, parece que ele está rememorando. E tal qual uma memória, ela é reconstruída a cada vez que a gente se lembra dela. O livro, ele brinca também com isso. Ele brinca com essa questão de como é o Jake recriando uma situação, quase como se... Cara, se eu tivesse conhecido uma namorada, será que eu estaria diferente hoje? Será que minha vida teria seguido por outro caminho? Então ele meio que se lembra dessas situações e vai recriando isso. Então existem vários pontos da história em que os outros personagens, que não são o Jake e a namorada, eles meio que estão avisando a eles pra... Fica aqui, fica com a gente. Se você ficar aqui, você vai sobreviver e a gente pode te proteger de tudo o que vai acontecer ali na frente. E o próprio fato da namorada estar recebendo ligações, ter alguém atrás dela, é quase como se fosse essa noção de ou pensamento intrusivo, né? Então ela tem esse pensamento intrusivo na cabeça dela de estou pensando em acabar com tudo, estou pensando em acabar com tudo, ao mesmo tempo em que ela consegue elencar vários motivos para ficar com o Jake. E esses telefonemas que ela recebe, parece que é quase como se a mente do Jake estivesse tentando botar ela numa realidade, do tipo, cara, a vida real tá acontecendo. É um livro que se baseia muito nesse final, sabe? Ele tenta criar um impacto nesse final, mas as decisões que são tomadas, por mais que você consiga justificar elas como... é a cabeça do Jake trabalhando, então não necessariamente precisa ter uma linha consciente de tudo que está acontecendo. Inclusive a namorada dele faz essa análise em alguns pontos de... não era pra ter tal coisa aqui, não faz sentido ter tal coisa aqui no meio do nada e tudo mais. Então, meio que a cabeça dele fica tentando lembrar ele que tudo aquilo é só uma projeção. E aí ele se baseia nesse final específico para justificar e para tentar embalar esses outros 80% do livro extremamente maçante e pedante em um final impactante que, sinceramente... Pra mim é a pior parte do livro. Pra mim, o modo como ele escreveu a chegada do Jake e da namorada nesse colégio rural, em que ela é perseguida pelo zelador desse colégio, que é o Jake do futuro, né, que é a personalidade do Jake do futuro que tá pensando no suicídio, meio que, tipo, veio do nada, sabe? Tipo, as grandes questões que são trazidas... Pelo desencadear da história, então pelo modo como existem pinturas na casa do Jake que
são retratos de uma pessoa com diversos problemas psicológicos, o modo como... E isso pra mim, acho que foi... Teve dois grandes gatilhos, né, pra mim, quando que eu comecei a desvendar o livro, que foi... a citação a um irmão do Jake, então a conversa do pai e da mãe sobre ter um irmão, sobre o Jake, tipo, ter um irmão, e sobre as pinturas e o modo como o porão, onde ela visualiza aquelas pinturas, tem uma tranca por dentro e por fora. Então, tipo, como é que a gente soterra certos sentimentos e tenta prender eles lá até o momento que eles saem e a gente se vê obrigados a confrontá-los. Então, existe várias analogias que ele vai fazendo e que fazem sentido quando você entende esse final, mas eu achei o final mal realizado. Ele não é eletrizante, ele é só um longo fluxo de consciência dessa persona feminina se entendendo enquanto uma persona, e de repente ela volta a ser o Jake, e de repente ela encontra a personalidade do Jake mais velho, e todas elas se unem em um único propósito, que é acabar com tudo. Para mim, né, na minha leitura, não conseguiu me comover, não conseguiu me trazer nenhuma sensação. Na verdade, eu só fiquei extremamente bravo, porque mesmo nesse final, que deveria ser o final em que, cara, as coisas têm que fazer algum sentido, o autor escreve de maneira pedante, escreve de maneira maçante e acaba sendo um pouco enigmático, sabe? Em vez dele ser mais claro sobre o modo como as personalidades se fundem e cai a ficha que ela é o Jake, ele é só enigmático, é um fluxo de consciência extremamente chato de ler. E para mim, livros que se baseiam muito nesse impacto final, eles perdem um pouco do valor, eles perdem um pouco ali da experiência de leitura, porque eu tive 80% de experiência de leitura ruim, 20% de leitura que era para ser eletrizante e fazer sentido pior ainda. Então, com toda certeza, é a pior leitura que eu fiz nesse ano. Eu consigo entender o hype das pessoas, exatamente por ser um livro tido como best-seller, né? Ele é um thriller, ele é um livro que vai vender bastante e tem uma estrutura narrativa um pouco mais diferente do que as pessoas estão acostumadas a ler, mas eu acho que quando eu vou ler algum thriller, eu procuro alguma coisa que seja mais nesse cerne, e para você fazer uma boa estrutura narrativa diferente, uma boa estrutura textual diferente, você precisa conseguir fazer isso, e o autor, para mim, claramente não conseguiu. Ai, nossa, exorcizei um monstrinho. E aí a gente tem o filme da Netflix, que foi um filme também muito hypado. Tem uma fotografia belíssima. Eu não assisti inteira, eu pulei muitas partes. Eu tava até conversando com a Nath, do Diário Galáctico, e é muito engraçado porque ela viu o filme, leu o livro, aí eu comentei que eu não tinha gostado e a gente foi conversar. Aí ela até comentou, nossa, você consegue levantar diversos pontos do livro e ainda fala que não gostou. E sim, eu consigo, eu acho que eu consigo ver qualidades, no sentido de eu entendo o hype gerado por esse livro, não funcionou pra mim, eu acho elas ruins, então são pontos diferentes. E aí o filme ele tem uma fotografia muito bonita, ele recria essa ambientação lenta, é um filme lento, é um filme com diálogos muito longos, mas pra mim o final, e as pessoas provavelmente vão me odiar por isso, mas o final do filme é muito mais bonito do que o final do livro. O final do filme ele é retratado no momento que cai a ficha, né? É retratado com uma dança, então os personagens, né? A namorada, o Jake, eles começam a dançar, o zelador de fundo assistindo isso, até o momento em que tem um monólogo no final sobre o Jake meio que explicando todos os motivos, o que levou ele a fazer isso e tudo mais. Então é um final poético, me parece muito um filme que vai se tornar cult daqui a alguns anos. Então, sinceramente, não sei te dizer se você deve ler o livro ou deve assistir o filme no lugar, mas eu acho que eu consigo entender, porque geralmente leitor de thriller tem uma estrutura muito específica, e qualquer coisa que rompa essa estrutura acaba chamando muita atenção, levando muitas pessoas a comentar sobre isso. Como eu já leio muita coisa diferente, já leio autores de outros países, pra mim só não funcionou e só acabou soando muito pedante. Então, estou pensando em acabar com tudo, do Ian Reid. Foi publicado no Brasil pela Fábrica 231, tem 224 páginas, você consegue comprar ele por R$29 até R$40 nos sites.
Bom, então eu acho que é isso. É meio que... eu precisava exorcizar o motivo de eu não ter gostado do livro, então... não se você gostou, não se sinta pessoalmente atacado. Eu acho que a graça de... livros que promovem essa discussão, né, que são muito arbitrários entre quem gostou, gostou muito, e quem não gostou, não gostou muito, eles são livros interessantes de serem discutidos. Bom, só lembrando, eu vou deixar na descrição o link para a Amazon. Se você comprar o livro pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso, ainda vai dar uma ajuda aqui pro canal. E eu acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!